Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo à noite aqui, estou tomando um cafezinho para aliviar aqui as ideias, né? Para montar as ideias. E esse vai ser o quarto episódio, né, da série CCM por CCM igual a 1, uma referência à matemática. E hoje eu vou comentar, vou conversar com vocês aqui sobre o EJA, ou a EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos. Aí você vai perguntar para mim assim, Cláudio, por quê? Bom, porque eu estou fazendo uma série de reflexões sobre o ensino, né? Que depois é meio que como uma forma de comemorar os meus 32 anos não, na verdade 31 anos de magistério e essas experiências que eu adquiri aí no decorrer desse caminho. É claro que são apenas experiências, são apenas relatos, né, fatos que eu observei e que internalizei e refleti sobre durante esse tempo, e hoje eu tenho uma opinião formada em relação a alguns assuntos da área de ensino. E eu vou, dentro, obviamente, do contexto onde eu trabalho, que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, especificamente no IFTO, né, eu trabalho no IFTO, no Campus Palmas, e é nesse contexto que eu vou tentar comentar com vocês alguma coisa aqui. Então, olha só, eu costumo dizer, pessoal, e isso em alto e bom som, que o professor ele só é completo quando ele tem a oportunidade de viver as várias realidades do ensino. E eu tive essa oportunidade no IFTO. Por que eu digo isso? Porque até entrar no IFTO, eu era o professor de terceiro grau, professor de faculdade, e cometia erros que hoje eu vejo erros crassos, assim, erros descarados, mas tudo em prol ou em função da formação que tive. Ou seja, eu nunca tive formação docente, né? Nunca tive formação para dar aula. Eu tive formação técnica, assim como os meus professores que me deram aula também tiveram formação técnica e me deram aula. Muito bem. No decorrer desse tempo, assim como alguns professores meus inibiram alguns talentos, deixaram alguns talentos pelo meio do caminho, eu também fiz isso com absoluta certeza durante a minha história. Mas quando eu entrei no IFTO, eu entrei carregando me permita dizer, eu era extremamente boçal, né? Boçal do ponto de vista de ensino, porque para mim sabe, eu dava aula para mim mesmo, não estava muito preocupado se o estudante estava aprendendo ou não. E depois, quando voltei, aí, enfim, fui idas e vindas, fui para o doutorado, voltei, só fez foi piorar. Eu só fui refletir quando eu tive a oportunidade de dar aulas em outras modalidades de ensino, como, por exemplo, no que a gente chama de educação de jovens e adultos, ou no programa ProEja, né, que a gente tem lá no Campus Palmas do IFTO. Cara, foi, dentre outros, né, vou deixar para falar do ensino médio integrado, ou ensino técnico integrado ao ensino médio, por último, nessa série, porque foi, sem dúvida, o mais importante, o que mais me impactou. Mas o ProEja está em segundo lugar, o EJA. E aí eu vejo como uma opção, quer dizer, uma missão muito importante da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica. Porque se você for parar para pensar direitinho, e para quem teve a experiência, eu vejo muitos colegas ainda muito reticentes em entrar numa sala de aula com vamos dizer assim, com esse público. Porque qual é o público do EJA? É aquele pessoal que parou de estudar há algum tempo, não é? E que, obviamente, tem dificuldades para acompanhar vamos dizer, aquele padrão metodológico, né, que a gente adota na academia, e que a gente precisa sentir isso. Ali é o que eu costumo falar também, pessoal. O professor ele tem que ter algumas características, dentre muitas outras, mas que tem três que são fundamentais. Primeiro, ele tem que ter conhecimento sobre aquilo que ele vai explicar, ou vai comentar, vai dar aula. Segundo, ele tem que ter
didática, ele tem que ter método, ele tem que, né, ter ferramentas, dominar ferramentas didáticas para ministrar aula. E o terceiro, não menos importante, eu colocaria até esse terceiro como o mais importante, empatia. O professor precisa ter empatia. O estudante precisa se identificar com o professor. E o professor precisa se identificar com o estudante. E o professor, como elemento que está ali fazendo a mediação do processo de ensino-aprendizagem, facilitando o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa, mais do que qualquer um, estar atento a esses momentos para facilitar essa empatia ou possibilitar essa empatia. E eu vejo que muitos de nós, professores, ainda não acreditamos nisso e tal, e ainda estamos naquele modelo, né, com o qual fomos formados. Bom, eu era um desses, até que tive a oportunidade de trabalhar com essa galera do Proeja. E eu vou contar para você, foi uma experiência inesquecível. É uma pena que eu nunca mais consegui voltar. Eu entrei nessa turma por acaso, porque era coordenador do curso geral, né, da área, na verdade, de informática, e havia um professor que, enfim, por algum motivo deixou de dar aula o semestre todo, e de várias matérias, ele dava 2 matérias, eu acho. E aí, como coordenador, eu decidi assumir uma, e um outro colega assumiu outra matéria, para a gente fazer ali um remendo, né? A gente fazer um intensivo no início do semestre seguinte, para o pessoal não ficar sem o conteúdo. Muito bem, esse foi o momento em que eu conheci o público do Proeja e que eu comecei a me identificar com o processo de ensino. É muito fácil, pessoal, e aí vai aqui uma opinião completamente pessoal e intransferível, é muito fácil, né, você entrar, por exemplo, aprender a dirigir num carro sem marcha, num carro desses carros automáticos, que não tem embreagem, sem marcha, né, que não tem embreagem para você passar e tal. É muito fácil. Agora, quando você aprende, já tira a sua habilitação nesse tipo de carro, por exemplo, se te entregam uma Brasília ou um Fiat Uno, um Fiat 147C, onde a primeira marcha não entra com facilidade, você vai xingar e não vai querer dirigir esse carro de jeito nenhum, não é? Então, é muito fácil, eu digo o seguinte, é muito fácil pegar uma turma pronta, é muito fácil pegar uma turma preparada, uma turma que entende tudo, é tranquilo. A gente vai saber, a gente vai medir a nossa capacidade docente quando a gente pega uma turma ou pega alunos ou estudantes dessa turma que não conseguem absorver aquilo que você fala, porque aí você vai ter que se reinventar, você vai ter que fazer de forma diferente. Você vai ter que criar a relação de empatia, você vai ter que pegar o teu conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja traduzido no dia a dia dos caras, para poder fazer sentido, para poder dar significado àquilo que você está dizendo. E isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. E eu tive essa oportunidade no Proeja. Então, eu vejo como, às vezes a gente diz assim, não, mas Proeja e tal, muita gente tem uma certa discriminação com essa modalidade de ensino. Eu, pelo contrário, eu acredito que a Rede Federal de Educação Tecnológica precisaria investir mais nesse tipo de curso, porque é esse tipo de curso que transforma a vida das pessoas, né? Agora, a gente precisa planejar isso direitinho, porque, por exemplo, no meu campus, a gente tem um curso há muito tempo de manutenção, operação e manutenção de computadores. Poxa, esse tipo de curso, com o conteúdo, com a forma como ele é abordado, como é que eu vou dizer para você? Não agrega, você não consegue, porque para que a pessoa possa mudar a vida dela com esse curso, ela precisa ser muito bom em manutenção, né, e operação de microcomputadores para poder trabalhar na área. Aí alguém vai dizer para mim, não, mas ele sabendo manutenção e operação, ele pode trabalhar em qualquer área. Cara, mas é exatamente isso. Então, para que fazer um curso somente disso, se a gente não vai conseguir aprofundar e nem vamos conseguir torná-lo um técnico, né, para poder atuar no mercado de manutenção e operação de microcomputadores? E por que não, em vez disso,
a gente faz um curso de secretariado, por exemplo, e inclui disciplinas de operação, por exemplo, de microcomputadores. Não é? Só que o de secretariado pode... eu estou assim viajando, né? Mas eu imagino que o curso de secretariado, para quem está estudando, deixou de estudar há muito tempo, possa servir, possa alcançar mais esse público. E quer ver um outro exemplo que até um colega nosso, nosso primeiro diretor, o professor Adail, que até hoje está lá no campus, ele sempre dizia isso e eu concordo com ele desde aquela época. Imagina o seguinte, imagina você que está me ouvindo agora, você já tentou ou já quis, por exemplo, contratar alguém para colocar lajota na sua casa, na sua obra, na sua construção? Já, né? Sentar piso, mais comumente falando. Aí eu pergunto, você tem um cara que senta piso, você conhece um cara que senta piso decentemente, que nunca, né, que faz o trabalho direitinho? Eu conheço um. Aqui em Palmas eu conheço um que faz os serviços para mim, só que toda vez que eu preciso dele, ele não pode, porque ele está cheio de serviço, graças a Deus. Agora eu pergunto para você, por que não criar um curso de assentador, será que, né, colocador de lajota, colocador de piso? Por que não? Nós não temos ninguém para mostrar, nós temos vários engenheiros civis que sabem como é que faz. Eles não fazem mais porque são engenheiros, mas eles sabem como é que faz. E se não tivermos um engenheiro, por que não chamar esse rapaz aí, né? Essas pessoas que estão aí no mercado, vem cá, cara, vamos te contratar aqui para você dar umas aulas aqui práticas de como sentar lajota, sentar piso. Outro curso, instalador elétrico. Você conhece alguém, um eletricista bom? Todos os que são bons aprenderam muitas vezes sozinho e que estão aí lotados de serviço. Se a gente forma nessa modalidade de EJA, a gente consegue formar o assentador de piso, o eletricista com qualidade, né? Aquela coisa, tem que ter a parte de português, de matemática, beleza, a gente encaixa isso aí dentro da realidade dos caras. É outra coisa que eu preciso falar para vocês, né? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, mas o EJA só passará a fazer sentido em qualquer lugar que ele for aplicado se ele ajudar a tirar aquelas pessoas que estão atrás dessa formação da condição de vida que estão, ou seja, para melhorar, para dar um up na condição de vida do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, não é? Colocar esses caras, aumentar a qualidade de vida deles. Senão, a gente está só fazendo número. É o que eu digo sempre lá no IFTO, esse curso de manutenção e operador, que eu trabalhei nele, né? Se a gente pega historicamente, vê o pessoal que formou, cadê? Eles estão trabalhando na área de manutenção e operação de micro? Eu não tenho esse dado, mas eu arriscaria dizer, até solicito para alguém do IFTO que estiver vendo esse vídeo, me manda essa estatística. Cadê? Tem essa estatística para saber? Tem esse dado para saber quantos que formaram e estão trabalhando no mercado na área, né? Então, talvez esteja na hora da gente, ou passando da hora da gente repensar isso, mas não abandonar, sabe? A questão não é tira o curso porque eu não quero trabalhar no curso. Não, tira o curso, coloca um outro, porque esse curso de assentador de piso e de eletricista, eles precisam de informática. Todos precisam saber como é que mexe no computador, como é que passa um e-mail, como é que faz. Todos precisam, né? Toda profissão precisa hoje de informática. Agora, talvez não precise do conhecimento técnico profundo, de como é que a placa-mãe, como é que abre o computador, como é que limpa a placa de vídeo. Talvez não precise disso. Pelo menos não. Esse conteúdo pode não atingir a grande parte das pessoas que buscam esse curso, não é? Então, a minha dica e a minha opinião hoje, a minha visão hoje o EJA é uma das modalidades mais importantes do ponto de vista da missão dos institutos federais. Mais importante. Se não a mais importante, mas uma das mais importantes. E que muitas vezes é relegada a segundo plano, talvez
Assim, eu tenho algumas ideias de porquê, né? Talvez por conta de egos, né? Às vezes a pessoa diz que não gosta de dar aula, né? Dá aula no Proeja, não sei o quê, é status, né? Porque o professor também tem isso, né? Dar aula na pós é mais status do que dar aula no ensino médio. E dar aula na graduação, com certeza, é mais status na cabeça de alguns do que dar aula, por exemplo, no Proeja. Então, isso tem que mudar, né? Essas coisas, esses pensamentos, na minha opinião, precisam mudar. E outra coisa que precisa mudar em todas as modalidades, incluindo o EJA, é que quando a gente fala de EJA, a gente está falando da educação técnica, né, de jovens e adultos, e aí isso se estende para todas as outras questões técnicas. Veja, quando a pessoa. Porque o nosso ProEJA, por exemplo, ele também dá o segundo grau, né, dá o ensino médio para a pessoa. Então tem que ter ali aquela carga de matemática, física, biologia e tal. Só que veja, pessoal, é um curso técnico. E a gente precisa entender isso, principalmente na Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica. Quem procura a gente precisa identificar na gente, precisa olhar para a gente e ver a nossa identidade de formação técnica e tecnológica. E não simplesmente o segundo grau, para quem está, por exemplo, mais novo, que vem buscar o ensino médio, ou para quem está um pouco mais velho, que vem buscar o EJA. É o ensino técnico. Então, nós precisamos entender, enquanto docentes, enquanto instituição, que a gente deu principalmente no Campus Palmas, né, que é a minha realidade, a gente deu um boom muito grande de professores, por exemplo, do núcleo comum, que a gente não tinha. Quando eu comecei em 2003, lá não tinha, né? Era só técnico e tal, só cursos técnicos subsequentes. Então, a gente não tinha português, matemática, tal, não tinha isso. Agora, com o advento lá do ensino médio, né, ensino técnico integrado ao ensino médio, teve assim concurso para várias áreas. Então, tem professor de filosofia, a história, passando por geografia, matemática, física, biologia, química, todas as áreas que compõem, obviamente, o currículo do ensino médio. Só que a gente precisa entender de uma vez por todas, todos nós, que a gente trabalha em cursos que têm vocação técnica e tecnológica. Então, todas as disciplinas deveriam, em tese, convergir, conversar com o resultado final. E qual é o resultado final? É a formação técnica. Concorda comigo? Porque, veja, eu tenho visto isso por aí, assim, durante vários anos. O camarada entra, principalmente quando a gente tem essas disciplinas comuns, né? E aí o professor de matemática entra na sala para falar de matemática. Matemática por matemática. E não matemática voltada àquela formação técnica, por exemplo. Você percebe? A mesma coisa para geografia, a mesma coisa para a língua portuguesa. É claro que existem exceções, né? Eu estou falando da grande regra. Por quê? Porque trabalhar integrado, trabalhar currículos integrados, eu não sou nenhum pedagogo e tal, mas eu sei que a dificuldade é gigante. A gente já tentou várias vezes. Mas o que a gente não pode é desistir. Porque desistir significa dizer que a gente está desistindo de quem está procurando a gente. A gente está desistindo da demanda social. Isso não pode, a gente não pode. Assim, sobre nenhum aspecto, né? Eu acho que a nossa missão social, sobretudo, e aí de novo eu vou bater nessa tecla, nós ganhamos muito bem para fazer a nossa missão, para desempenhar a nossa missão. Então, não é nem. E na minha cabeça não é nem admissível a gente pensar que não dá certo. Certo? A gente não pode, pelo que a gente ganha, pelo que a gente recebe, pela qualidade de vida que a gente tem por sermos servidores públicos federais da área de educação, né? Dos institutos federais, com mestrado, com doutorado, muitos deles financiados pela própria rede, pelo próprio governo federal, nós não podemos ser pessimistas. Nós não temos esse direito. Não temos. A gente precisa acreditar. Então, o meu convite para você aqui é que você reflita junto comigo e me diga, coloca aí nos teus comentários, que eu vou gostar muito de ler e responder cada um deles. Me diz aí, o que é que você acha da modalidade de educação de jovens e adultos? Você já foi usuário dessa modalidade? Alguém da sua família? Algum conhecido seu? Qual foi a sua experiência com isso, especificamente no IFTO Campus Palmas? Beleza? Vou gostar muito de te ouvir. Um forte abraço, fica com Deus. Continua se cuidando. Tchau, tchau.